Já disse isso 100 vezes, mas se a Europa de repente quiser lutar conosco e começar, estamos prontos agora mesmo. A Rússia é um país em guerra, mas não está apenas lutando contra a Ucrânia, está também lutando internamente. A Rússia é um dos principais países onde o número de mulheres excede significativamente o número de homens. Vamos nos concentrar nos gritos que vêm do coração de Moscou. Devolvam-nos nossos maridos. Pare sua guerra. Agora veja, nestas cenas que você vê no início, as famílias dos soldados russos estão clamando diante da indiferença do Estado, túmulos decorados com flores, bandeiras russas tremulando. Estes são soldados sacrificados pela ambição de Vladimir Putin. Mas aqueles que estão ali não são apenas números para os russos, são filhos, maridos e pais. Os russos estão agora à beira de uma grande revolta, dizendo que basta. Enquanto o Kremlin recorre à exploração até das regiões mais pobres para preencher o orçamento, o crescente descontentamento nas ruas está se transformando em rebelião. Explosões não estão apenas iluminando o horizonte de Moscou, mas também incendiando telas de televisão a quilômetros de distância. Em Rostov, mães furiosas incendiaram o comissariado militar. Pessoas, por quanto tempo podemos ser roubados? Estamos sendo roubados abertamente e descaradamente, todos nós. Em Kazan, protestos contra o aumento dos preços da eletricidade se transformaram em slogans de "não à guerra". E nas aldeias do Daguestão, uma enxurrada de caixões desencadeou pedidos de autonomia. Até os refrigeradores da classe de baixa renda na Buriácia foram apreendidos pelo exército. A situação é tão grave. Em meio a todo esse caos e agitação, a voz que vem do Kremlin carrega uma grande dose de ironia. Putin está tentando manter sua ilusão de liderança, reunindo-se com voluntários, mas ao mesmo tempo está criando pânico ao fazer ameaças. Putin ameaçou novamente lançar uma guerra em grande escala contra toda a Europa, dizendo que, se o fizer, nada restará. Já disse isso 100 vezes, mas se a Europa de repente quiser lutar conosco e começar, estamos prontos agora mesmo. Ele sugere que sua guerra de 11 anos contra a Ucrânia não é uma tentativa fracassada de conquistar um país vizinho soberano, mas sim que ele ainda nem começou uma guerra de verdade. Diga essa afirmação audaciosa aos 1.175.030 soldados russos que foram eliminados e aos seus túmulos na lama. Então, qual foi a resposta de Vladimir Putin? Em 1º de outubro de 2025, Putin assinou o maior decreto de recrutamento de outono dos últimos 9 anos. 135 mil novos jovens estão sendo recrutados à força. O povo quer paz. Putin diz: mais soldados. Isso já não é mais uma diferença de opinião entre um líder e seu povo. Este é um novo fronte interno aberto por um líder contra seu próprio povo, e isso está empurrando a Rússia para o período mais sombrio de sua história moderna. O som ensurdecedor das sirenes ecoando pelo país já não conecta mais o Kremlin às ruas. Está conectando as ruas umas às outras. Cada alarme soa como uma batida de tambor de rebelião. Cada explosão erodindo ainda mais o mito do Estado invencível, onde essa cadeia de colapso se romperá. No 8º mês de 2025, o orçamento do Kremlin teve um déficit de 3 trilhões e 700 bilhões de rublos. Este valor representa um déficit orçamentário de uma magnitude quase inédita na história financeira russa, fora de tempos de guerra. À medida que o custo da guerra na Ucrânia aumenta a cada mês, os gastos militares estão disparando. As receitas de energia estão diminuindo devido às flutuações globais de preços e sanções. Enquanto isso, o rublo não consegue parar sua queda de valor. Assim, os cofres de Moscou estão se esvaziando rapidamente, lutando para suportar o peso da guerra. A solução do Kremlin para fechar essa lacuna tem sido alcançar os bolsos dos cidadãos nos níveis mais baixos da sociedade. Buriácia, uma das regiões mais pobres da Sibéria, já possui uma estrutura socioeconômica frágil, com baixos níveis de renda, capacidade de produção limitada e altas taxas de desemprego. Mas, nas últimas semanas, as autoridades locais e redes de voluntários lançaram campanhas para coletar suprimentos diretamente do público para apoiar o exército. Anúncios feitos na região de Zagreevsk solicitaram doações de refrigeradores para serem enviados a hospitais de campanha na linha de frente. No entanto, a lista de pedidos rapidamente se expandiu para incluir necessidades humanitárias básicas, como motocicletas, roupas, cadeiras de rodas, bengalas e até água potável. Um pequeno número de pessoas entregou voluntariamente seus refrigeradores restantes em funcionamento e outros itens utilizáveis. Mas essa cena chamou a atenção não apenas pelo auxílio material que forneceu, mas também pela mensagem que transmitiu.
Os moradores locais interpretam a incapacidade do Estado e do Exército de atenderem até mesmo às necessidades logísticas mais básicas com seus próprios recursos como um sinal de profundo fracasso, tanto na gestão econômica quanto na preparação para a guerra. A situação na Bursácia está sendo replicada quase exatamente em outras regiões da Rússia. Em Irkutsk, a administração local suspendeu os pagamentos de bônus para uma ampla gama de pessoas, desde professores até trabalhadores culturais, funcionários públicos e educadores, e transferiu esses fundos diretamente para as necessidades do Exército. Embora declarações oficiais digam que esses cortes são temporários, há conversas nos bastidores de que eles podem continuar indefinidamente. O relato de um professor ilustra claramente a escala da situação. Disseram que não havia mais dinheiro para a operação militar especial, que todos os recursos tinham sido esgotados. Como não podiam pagar os soldados, deduziram uma quantia significativa dos nossos salários. Na República de Komi, as exigências tomaram um rumo diferente. As autoridades solicitaram que o público doasse redes de pesca para serem enviadas para a linha de frente. É afirmado que os soldados usarão essas redes para cobrir trincheiras, construir abrigos temporários ou fornecer camuflagem. Assim, a assistência solicitada ao público não se limita a necessidades básicas como comida ou roupas. Ela se estende a materiais de engenharia e defesa que serão usados diretamente no campo de batalha. Na Universidade Técnica Estatal Bauman, em Moscou, o impacto da economia de guerra se manifestou de uma forma mais criativa, mas igualmente controversa. A administração da universidade ofereceu créditos de educação física aos estudantes em troca de tecer redes de camuflagem. Esta prática equivale a uma troca direta de conquistas acadêmicas pela produção de materiais de guerra. Assim, as necessidades das linhas de frente estão agora sendo atendidas não apenas por fábricas ou oficinas de voluntários, mas também pelos currículos dos campi universitários. O que é impressionante é que as crescentes pressões econômicas e sociais transformaram completamente a motivação do público para doar. Aqueles que apoiaram entusiasticamente a invasão da Ucrânia nos estágios iniciais da guerra e enviaram dinheiro para as linhas de frente aumentaram suas doações quase 4 vezes até 2025. Mas desta vez, a força motriz não foi a propaganda do Kremlin, mas as duras condições e preocupações humanitárias enfrentadas pelos soldados na linha de frente. Em outras palavras, o propósito das doações tornou-se menos sobre apoiar uma causa política e mais sobre ajudar parentes, amigos ou vizinhos a sobreviver. No entanto, mesmo essa ajuda voluntária está longe de resolver o problema crescente. As pessoas veem que o custo da guerra está constantemente sendo colocado sobre seus ombros, enquanto seus padrões de vida declinam rapidamente. Os preços de tudo, desde itens alimentares básicos até transporte, estão subindo, enquanto os salários estão se deteriorando em termos reais. Os serviços públicos, como saúde e educação, estão se deteriorando, e a infraestrutura de transporte está desmoronando. Esta situação está alimentando uma crescente raiva silenciosa e agitação, especialmente em áreas de baixa renda. Além disso, essa raiva não é motivada apenas por preocupações materiais. As mães que enviam seus filhos para a guerra também carregam o pesado fardo de financiar esta guerra. No Daguestão, onde os funerais de soldados se sucediam, reuniões foram realizadas sob a bandeira da autonomia local e a questão foi rapidamente levada à agenda oficial do parlamento regional. No Tartaristão, um imã disse em seu sermão: se a capital declara guerra e envia a conta para os camponeses, isso não é justiça. Como resultado, uma investigação foi iniciada contra ele pelo Comitê de Política Étnica. Toda vez que as alocações orçamentárias são cortadas, o descontentamento cresce nas províncias. Quando o poder do centro enfraquece, a periferia se torna relutante em reconhecer a autoridade. A raiva nas ruas irrompeu em Novosibirsk no final de julho. 3.800 pessoas que participaram da Marcha Basta foram dispersas nos primeiros 15 minutos por canhões de água, disparando água colorida. Correntes de memória foram formadas em 19 cidades com balões pretos nas mãos e o slogan "Devolva-me meu filho" nos lábios. Em Perm, multidões protestando contra um aumento de 25% no preço do pão rapidamente passaram a gritar: "Não há guerra!". A polícia ofereceu aos detidos 2 opções: uma multa de 600 mil rublos ou alistamento voluntário para a linha de frente. Encontrar homens sem passaportes na cidade era quase impossível. A maioria havia deixado o país meses antes via Geórgia ou Cazaquistão. As perdas não eram mais apenas estatísticas. Elas haviam se tornado uma dor profundamente enraizada nos lares das pessoas. Segundo fontes independentes, o número de soldados russos mortos, gravemente feridos ou desaparecidos entre fevereiro de 2022 e julho de 2025 chegou a 1.050.000. Isso significava que 1 em cada 4 residências no país tinha uma fita preta pendurada na porta.
De acordo com um relatório do demógrafo Pavel Elizarov, entre 970 mil e 1.040.000 soldados tinham perdido completamente sua eficácia em combate durante o mesmo período. Enquanto os números oficiais ainda insistiam em 45 mil baixas, a realidade dos túmulos era inegável. A iniciativa civil independente Último Endereço identificou 132 mil novos marcadores de túmulos militares encomendados entre abril e junho, com base em dados de oficinas de mármore. Isso equivalia a uma média de 1.450 mortes por dia. Jornais locais em vilarejos agora imprimem obituários em páginas extras, enquanto nas cidades a pergunta por que a guerra é pichada nas paredes dos bairros. Enquanto a televisão estatal transmite manchetes sobre heróicos defensores da pátria, mães no Telegram ainda sussurram as mesmas palavras. A caixa de zinco chegou. Não conseguimos ver o rosto dele. No entanto, 350 mil pessoas foram convocadas em um recrutamento acelerado para compensar as novas perdas, mas o número confirmado não chegou nem a 50 mil. Em vez de longas filas em frente à sede da Polícia Provincial, há vazios silenciosos. Os jovens correm da fila do passaporte para a fronteira com a Geórgia, a steppe mongol ou a estação de ônibus de Helsinki. De acordo com relatórios dos últimos 9 meses, 310 mil recrutas cruzaram ilegalmente as fronteiras da Geórgia, Finlândia, Cazaquistão e Turquia. Dados móveis de fronteira mostram que 22% dos cidadãos russos pretendem deixar o país. Agora é normal que as famílias esperem na porta com seus passaportes, dinheiro e carteiras digitais prontas. Um relatório anônimo de guardas de fronteira diz que mais de 120 mil pessoas declararam sua intenção de deixar o país permanentemente desde o final de maio. Isso eleva o número total de refugiados de guerra para 1.300.000. A indústria de defesa não consegue encontrar trabalhadores para substituir os jovens que partiram, deixando as linhas de produção paradas. A taxa oficial de desemprego ainda é de apenas 7,3%, mas esse número mascara a ilusão de emprego criada pela guerra. O recrutamento de pessoal militar contratado liderou a lista das profissões mais procuradas no banco de dados de mercado de trabalho aberto da Rússia pela primeira vez. Promessas de salários de até 500 mil rublos estão estampadas em cartazes para atrair jovens de regiões pobres para os quartéis. Mas para aqueles que conhecem a verdade, esses anúncios são frequentemente sinônimos de 2 sinais vistos lado a lado na mesma rua. Um é um banner recrutando soldados. O outro é um anúncio de um fabricante de caixões. No setor civil, o cenário é ainda mais sombrio. A interrupção da cadeia de suprimentos de componentes tecnológicos ocidentais paralisou a produção. Só no mês passado, 1.100 fábricas de médio porte fecharam. As 68 mil pessoas demitidas no setor automotivo formaram longas filas em frente aos escritórios de impostos. As solicitações de crédito social temporário atingiram um recorde histórico. O setor de consumo também está enfrentando uma grave recessão. Nos mercados de bairro do Oblast de Leningrado, o preço de 1 quilograma de batatas chegou a 90 rublos. Os pensionistas estão calculando se podem comprar pão quando vão à farmácia buscar seus medicamentos prescritos. O projeto de cartão de crédito inteligente subsidiado, sobre o qual o governo começou a falar, está sendo descrito como uma versão em código QR dos cupons dos anos 1990. A crise não se limita à renda e ao consumo. Os recursos humanos qualificados do país também estão diminuindo rapidamente. Desde o início de junho, 47 centros de saúde rurais colocaram placas dizendo "fechado temporariamente", devido à falta de médicos. Em algumas áreas, a clínica dentária mais próxima está a 300 quilômetros de distância e um agricultor contorcendo-se de dor de dente expressa sua raiva dizendo: "Não arranquei meus dentes para ganhar a guerra". Famílias de classe média estão pagando grandes quantias de rublos a empresas de consultoria que operam na rota Turquia, Armênia-Sérvia para enviar seus filhos para o exterior. Os indicadores demográficos estão revelando um dos reflexos mais duros do colapso social. A taxa de natalidade caiu 7% em 2024. No primeiro trimestre de 2025, a queda atingiu 12%. Relatórios de clínicas de maternidade confirmam que as futuras mães não estão dispostas a criar filhos em um ambiente de incerteza econômica e agitação social. Assim, a crise econômica está silenciosamente consumindo não apenas o presente, mas também o futuro do país. A onda de imigração não é mais apenas a fuga desesperada dos pobres. O segmento mais rico do país também está silenciosamente fazendo as malas. Como sempre, a elite fez o primeiro movimento. Os oligarcas estão retirando seus ativos da Rússia, transferindo-os para trusts offshore, baseados em Dubai. Nos últimos 3 meses, 15 bilhões de dólares fugiram para o exterior sem registro. Vilas de luxo em Rublevka caíram para metade do preço nos portais imobiliários,
mas o mercado ainda está congelado. Ninguém quer vincular sua fortuna a uma casa queimando com rublos. O Banco Central está emitindo aviso após aviso dizendo: vocês estão perturbando o equilíbrio de pagamentos. Mas esses avisos não estão afetando o apetite dos escritórios de advocacia ou a determinação dos compradores. Acordos estão sendo feitos nos bastidores, sincronizados com os horários de partida de jatos particulares. Nos corredores da capital, a mesma frase está sendo sussurrada com mais frequência. Se o rublo atingir 160, até aqueles que ficaram começarão a procurar passagens. Mas após os ataques em junho, 117 mil passaportes foram emitidos em apenas um mês. Filas de veículos na fronteira com a Geórgia ultrapassaram 35 quilômetros. O Cazaquistão limitou as entradas impondo cotas em vistos de autorização. Até a Armênia começou a discutir um limite para pedidos de residência temporária com o objetivo de preservar o equilíbrio da população masculina. Andrei, de 28 anos, que deixou Barnaul, explicou sua decisão em um curto vídeo postado no YouTube. Se eu ficar aqui, há duas possibilidades, a frente ou a prisão. O exílio é caro, mas se há um preço a pagar pela sobrevivência, eu escolhi pagá-lo. Todos esses desenvolvimentos estão erodindo severamente a imagem política que Vladimir Putin trabalhou tanto para cultivar ao longo dos anos. Isso ocorre porque a guerra de Vladimir Putin na Ucrânia, que começou em 2022, foi apresentada como uma missão histórica e renascimento da nação graças à propaganda habilidosa do Kremlin nos primeiros dias. Canções de vitória foram tocadas na televisão estatal e bandeiras russas foram agitadas nas praças. Mas, com o passar do tempo, o custo da guerra tornou-se visível tanto nas linhas de frente quanto dentro do país. À medida que os meses se transformaram em anos, a escassez de munição, as perdas de veículos blindados e drones e até mesmo a incapacidade de fornecer suprimentos médicos básicos deram um golpe direto na imagem de Putin como um líder invencível. A coleta de geladeiras, motocicletas, cobertores e até água potável das pessoas em áreas pobres e a obrigatoriedade de estudantes universitários em grandes cidades tecerem redes de camuflagem em troca de créditos de matrícula levaram a questionamentos sobre a capacidade militar do Estado. Enquanto os meios de comunicação ocidentais documentaram o gargalo da Rússia em sistemas de armas de alta tecnologia e a crise de peças de reposição devido às sanções ocidentais, imagens vazadas nas redes sociais se espalharam rapidamente entre o público, apesar dos rígidos mecanismos de controle do Kremlin. Antes visto como um garantidor de estabilidade e ordem, Putin agora enfrenta críticas como um líder que não consegue nem mesmo equipar seu próprio exército. Essa erosão de sua imagem está reduzindo a margem de manobra do Kremlin na política interna. À medida que o padrão de vida das pessoas está a declinar rapidamente, o fardo financeiro da guerra está a aumentar dia após dia. Embora esta situação não se traduza diretamente em vitória para a Ucrânia, cria uma vantagem estratégica significativa. As interrupções na cadeia logística nas linhas de frente estão a corroer a capacidade do exército russo de realizar ofensivas e defesas planejadas. Os suprimentos de munição estão atrasados, unidades blindadas estão imobilizadas enquanto aguardam peças de reposição. E os depósitos de saúde e munição, atrás das linhas de frente, não podem ser adequadamente abastecidos. A falta no orçamento de guerra do Kremlin está levantando questões sobre sua capacidade de financiar operações de longo prazo. Isso está comprando tempo para a Ucrânia e dando-lhe a oportunidade de usar a ajuda militar e financeira do Ocidente de maneira mais planejada e eficaz. Veja, o Kremlin agora tem duas armas restantes, o medo e a moeda. O medo é alimentado por leis mais rígidas, pressão policial, detenções e longas penas de prisão, enquanto a moeda é temporariamente gerida pelo reflexo do Banco Central de imprimir dinheiro. Mas ambas as ferramentas são como bombas relógio. Quanto mais o medo é suprimido, maior a pressão dentro da sociedade. O rublo impresso alimenta a inflação e o dinheiro nos bolsos das pessoas rapidamente perde valor. A televisão estatal pode dizer que tudo está sob controle, mas as prateleiras vazias nos supermercados e as etiquetas de preços que mudam constantemente enviam uma mensagem clara aos cidadãos na rua, fora de controle. Sirenes de ataque aéreo tornaram-se um barômetro psicológico que mede o humor do país. Cada alarme soa como um golpe de martelo, erodindo ainda mais o rublo e adicionando novas rachaduras à parede da paciência das pessoas. O medo alimentado pela política de repressão do Kremlin está se voltando contra ele como uma reação química. A história já mostrou esse ciclo muitas vezes. Em 1993, Yeltsin construiu o medo atacando o parlamento com tanques. Mas quando a economia colapsou, esse medo evaporou. Hoje, a economia já está evaporando, então a vida do medo é muito mais curta. Os livros de história russos contêm a frase: a revolta russa é um fenômeno poderoso. Mas a imagem para 2025, em vez de sussurrar seu significado, grita em voz alta: o pão está caro,
As crianças estão no túmulo, o rublo não vale nada, e sirenes de drones podem ser ouvidas dia e noite. E exemplos passados mostram claramente o resultado dessa fórmula. Em 1905, a primeira revolta revolucionária foi suprimida com sangue, mas 12 anos depois, o Império colapsou. Em 1989, a corrente humana dos povos bálticos estava isolada, mas 2 anos depois, a União Soviética colapsou. Hoje, essa corrente está sendo reconstruída em qualquer praça com os gritos de uma mãe, a rebelião de um soldado fugindo das linhas de frente e o estrondo da fome. A única diferença desta vez é que a corrente está se rompendo mais rápido do que nunca na história. O que você acha disso? Seus pensamentos são muito importantes para nós, então, por favor, deixe seus comentários. Obrigado por assistir. Veja você no próximo vídeo. Veja você no próximo vídeo. Veja você no próximo vídeo.